Aí a maternidade de Xangô, né, dentro do axé, geralmente a gente considera como se ele fosse filho de Iemanjá, né? No culto, quase sempre se coloca isso, né? Embora na introdução o Bará tenha feito um adendo bem interessante, né? Que na verdade Torice, qual que Torossi, era Torossi, Torossi. ela cultuava uma Iemanjá em específico. Qual que era mesmo, E Bará? a Qual que era? Macé é uma Yamacé, qualidade, né? né? Isso é uma Isso, né? manifestação de Iemanjá. De Iemanjá, né? E aí ela era muito devota de Yamacé, e aí isso acabou sendo agregado ao culto de Xangô, né? Porque o culto de Xangô, claro que o culto de todos os orixás foi construído, né? Claro, né? Mas o de Xangô ele foi muito construído porque ele é baseado em uma pessoa que existiu de verdade e não apenas isso, também era um rei, né? Então, dentro do axé a gente vai ver que Xangô é filho de Iemanjá, mas os historiadores concordam que na verdade não, na verdade ele era filho de uma princesa do povo Nupe chamado Torice, né? Torice que fala, Bará? Torossi, Torossi, Torossi. Torossi, isso, Que, né? inclusive, ela é do território de Coço. Por isso que ele recebe aquele Obá Coço, né? Onde tem Que ela era vinda de Coço. Certo. E aí é isso, né? E aí eles fizeram uma aliança estratégica muito importante, né? Porque assim, o que a gente precisa entender é que Xangô, ele foi um grande rei, ele foi considerado um grande rei ao ponto de fato ser aderido como uma divindade pelo povo e ser mantido assim. Porque o que acontece é o seguinte, gente, né? No Império Yorubá, até a chegada de Xangô, era uma sociedade altamente teocrática, né? Você tinha dois grandes polos. Você tinha Ifé, né? E Oiô, né? Ifé era uma cidade religiosa, uma cidade de sacerdotes e tal. E na verdade eles que mandavam, os sacerdotes que mandavam. Você tinha o rei, mas o rei ele era subordinado ao poder divino dos sacerdotes. E vocês sabem como é que é teocracia, né? Teocracia nunca dá certo, entendeu? Né? E quem conseguiu consolidar força, né, para emancipar o Império Yorubá da tutela de Ifé foi Xangô, né? E isso só foi possível porque Oranian, o pai de Xangô, anteriormente tinha feito essa aliança com os Nupe, porque os Nupe, eles eram uma força militar muito grande, entendeu? Né? Então, esse casamento possibilitou a Xangô, né, se emancipar de Ifé. Mas na verdade, gente, não era nem para Xangô ser o rei, né? Era para ser o irmão dele, o Dada Jacu, né? O Dada, ele era o irmão mais velho, na verdade, de Xangô. Isso eu tô falando, tudo isso que eu tô falando, tá, gente? Eu tô falando historicamente. Dentro do culto você vai ter algumas divisões, mas eu acho interessante entender a história de Xangô, né? Porque ele foi uma pessoa mesmo. E é interessante a gente entender isso para entender algumas coisas sobre o orixá, né? E Dada, na verdade, é um título que a gente que se dava, né, antigamente, algumas crianças, né, que nasciam com um cabelo um pouco diferente, né. Dada era uma criança que nascia com cabelo cacheado, não enroladinho como o dos africanos, mas mais cacheado e com um tom um pouquinho mais claro. Essas crianças, elas eram consideradas escolhidas dos deuses para realizar grandes trabalhos espirituais, né? E em função disso, o Dada histórico, o Dada, que era o irmão de Xangô, ele foi muito cooptado por Ifé, né? O pessoal de Ifé falava, não, porque você tem que manter nosso reino, porque você foi escolhido, e que não sei o que, olha seus cabelos aí, isso é dos deuses e tal, e coisa assim, né? E aí o que aconteceu, gente, é que Xangô virou e falou, dos deuses o cacete, velho. E depois o próprio irmão, pra poder emancipar o Império Yorubá de Ifé.